Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Nós faremos a leitura do capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E depois nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém, queridos? Amém? O nosso Deus é invencível, o nosso Deus é poderoso, Ele é o Senhor. As crianças vão para o culto infantil agora, para a salinha delas. Que Deus abençoe os professores que vão cuidar das crianças nesse momento. Já vai, Samuel? Já vai? Tchau, vai para o culto. Amém, queridos? Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao versículo 7. Todos encontraram? Amém? Vamos ler todos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado para os céus, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o levara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos um tempo, nós vivemos um mundo, uma situação, aonde a fé, ela tem sido algo questionado, questionável, e que tem sido assunto de debates e de rixas e de disputas. E infelizmente, usada como instrumentalização para o terror, instrumentalização para a ganância do homem, para o aproveitamento do bem próprio. Só que esta fé que tem sido discutida, essas situações que nós temos visto e que nós temos acompanhado por aí no mundo, não é a fé bíblica. Não se trata da fé verdadeira. Não se trata da fé que se origina ao ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na verdade, as pessoas confundem crendice com fé. Não é assim? As pessoas confundem crendice com fé. Misticismo com fé. Sendo que uma coisa não tem a ver com a outra. Quando nós lemos em Hebreus falando que fé é certeza
de coisas que ainda não se podem ver, mas não simplesmente uma fé. Se nós pegarmos esse texto e isolar e falar, a fé é só o que as coisas que não existem. Então, eu posso dizer que eu tenho fé em gnomos. Eu posso dizer que eu tenho fé no Papai Noel, no Coelho da Páscoa. Se é somente nas coisas que não existem, como se existissem, então eu posso fazer de conta que eu tenho um amigo imaginário e ele está aqui do meu lado. É que vocês não podem ver, porque vocês não acreditam. Então não é esse tipo de fé que nós estamos falando. Não é o tipo de crendice e nem aquela emoção provocada pela mente humana, ou pelas filosofias, ou pelos mantras, mas nós estamos falando de algo que se origina em Deus, que parte de Deus para nós, e esta fé que nos faz crer nesse Deus, esta fé que nos faz crer na sua palavra e na sua existência, essa fé, como diz John MacArthur, uma fé com graça, que não é estática, uma fé salvadora, que não apenas entende fatos e não apenas concorda mentalmente, mas uma fé que é inseparável do arrependimento, uma fé que é inseparável da rendição a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma fé que nos leva ao desejo de obedecer a Deus, uma fé que nos leva a crer no impossível pela palavra de Deus. Uma fé que nos faz crer, como o próprio texto diz, o mundo foi criado pela fé, das coisas que não existiam como se passassem a existir. E nós, quando então nos deparamos com esta fé salvífica, com esta fé bíblica, com esta fé da palavra, com esta fé que o texto está se referindo, nós vamos conseguir entender que não é uma fé que o mundo prega. Que não é simplesmente uma crendice que as pessoas se apropriam dela para que possam acreditar em alguma coisa. Não, nós estamos falando de uma fé que funciona. Nós estamos falando de uma fé que nos move, de uma fé que nos leva a obedecer a Deus, uma fé que nos leva a amar a Deus e a fazer a sua vontade e nos arrepender dos nossos pecados. Essa é a fé da palavra. Não é a fé do terror, como nós temos acompanhado tantas pessoas sofrendo lá no Afeganistão, em nome da fé. Quando nós vemos pessoas se utilizando do nome de Jesus para angariar fundos, vendendo caneta, vendendo lenço, vendendo objetos em nome da fé. Ou quando eu faço algum tipo de promessa e digo, se você depositar uma quantia nesse lugar, você vai receber uma coisa, porque a fé... Isso não existe respaldo bíblico, isso não existe um respaldo na palavra de Deus. Então eu não posso falar de uma fé fingida. Eu não posso falar de uma fé criada, uma fé humana, mas eu preciso entender que a fé é algo que me leva e que me aponta em direção a Cristo Jesus. É dessa fé que nós estamos falando esta noite. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 ao verso 5, vai tratar um pouco dessa questão da fé com Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Paulo, ele justamente vai elogiar Timóteo pela fé que ele tem, que não é essa fé mundana, que não é essa crendice. E você vai ver de onde se originou esta fé, por que Timóteo tinha esta fé. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te
na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. De que Paulo está falando? O que Paulo está dizendo para Timóteo? Ele está justamente trazendo um elogio a Timóteo sobre a fé e dizendo: o que é que você precisa fazer com esta fé? Você não vai poder se envolver com as coisas desse mundo, porque essa fé não tem a ver com as coisas desse mundo. Você não vai poder se embaraçar com as coisas que estão sendo faladas por aí, porque isso que eu te ensinei, eu quero que você passe para outras pessoas e que você ensine também outras pessoas. Ensina o que você viu através de mim num testemunho. Paulo falando, como você viu através de mim em vários testemunhos, isso você transmite, isso você fale. Você participa do sofrimento, você paga o preço por essa fé, mas não deixa que o mundo tire isso de você. Não deixe que as pessoas tirem isso de você, porque no mundo que nós estamos vivendo, isso acontece. Isso acontece. Eu me recordo que quando eu era novinho, eu deveria ter os meus 8, 9 anos de idade, eu já era da igreja batista, já era crente em Jesus, já tinha entregado a minha vida a Jesus, e eu me preparava para ir para a escola dominical quando um tio meu chega em casa, e ele olha para mim com a minha Bíblia, e pergunta: onde você vai? Vai para o bailinho? E no domingo, a nossa escola dominical era de tarde, então na minha época tinha a Broadway, vocês conhecem, já ouviu falar da Broadway? Ó, lá na Barra Funda, tinha as matinês da Broadway, então você vai pro baile, falava assim, né, o bailinho. E eu: não, estou indo para a escola dominical. Ele: o que é isso? Você estuda de domingo? Eu falei: não, na escola dominical a gente estuda a Bíblia. E ele falava assim: você tão jovem vai perder sua juventude estudando a Bíblia. Você quer um convite para ir para Broadway? Um VIP, né? Para ir para não sei aonde? E eu falava: não. Eu ganho mais com o meu Jesus. Eu ganho mais na presença de Deus. E ele falava assim para mim: um dia você vai se arrepender de passar tanto tempo na igreja. E eu disse para ele: um dia o Senhor vai conhecer o Deus que eu sirvo e vai mudar de pensamento. Irmãos, hoje ele é crente e da congregação cristã ainda. Sabe, aquela que é bem rígida. Hoje ele é de Jesus e ainda tem uma igreja ali, ó, rígida. Mas, glória a Deus, tá no caminho do Senhor, está na presença de Deus. O que eu quero dizer, o mundo tenta, mas eu sofri, eu paguei o preço, mas eu guardei aquilo dentro de mim. E olha que bonito, no capítulo 1 mesmo, aí em Timóteo mesmo, mas no capítulo 1, olha só o que diz, no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Cloide, e também na sua mãe Eunice. E estou certo que esta fé também habita em ti. Estou certo que esta fé também habita em ti. Queridos, a Bíblia não vai dar muitos detalhes sobre a vida de Ló e de Eunice. Se eu não me engano, em Atos vai falar alguma coisa num versículo apenas ali. E aqui é a informação que nós temos em 2 Timóteo. Mas o que nós conhecemos desta mulher, dessas mulheres? Eunice casada com um homem grego.
E se era grego, vinha de uma cultura incrédula, uma cultura pagã, de uma cultura que não conhecia, não estava diante do Senhor. E ela teve o seu filho, então, o Timóteo. A Eunice também era uma mulher de fé. E pelo que nós entendemos na leitura, nas narrativas, eram judias, mulheres judias crentes. Mulheres judias que haviam reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então o Timóteo vai dizer assim, vou ler numa outra versão que eu separei aqui. Trazendo à memória a fé não fingida. Talvez esteja assim na sua Bíblia. Trazendo à memória a fé não fingida que tinha em ti, que na qual primeiro habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e agora também habita em você. Pela recordação, o que guarda uma fé sem fingimento. Presta atenção numa coisa aqui, meu irmão. Fingimento, o não fingimento. Literalmente uma fé que sem uma atuação. Uma fé que desempenha um papel de hipocrisia. Uma fé forçada. Uma fé que não funciona. Uma fé que não é bíblica. Uma fé que não é verdadeira. O apóstolo Paulo está falando, você guarda uma fé genuína, ou seja, uma coisa que não seja forçada, que não seja fingida. Por isso que teve até um domingo, quando foi domingo passado de manhã, eu falei isso na pregação também, no culto das 10. Eu falei, não adianta querer forçar um familiar a conhecer a Cristo. Não adianta querer forçar as pessoas a crer da mesma forma que você crê, porque não é assim que vai funcionar. Não adianta nós queremos induzir as pessoas, eu até falei, o nosso papel é anunciar, é proclamar, mas não está em nós o poder de induzir alguém. Não está em nós o poder de forçar alguém. Você vai para a igreja, você tem que ir para a igreja, não sei o quê, babá. Quando o filho é pequeno, está debaixo da sua asa, da sua tutela, você arrasta com você, porque tem que te obedecer mesmo, onde você for. Mas a gente vê às vezes um caso, às vezes o filho já tem uma certa idade, já é adulto, e vive um pé de guerra com a família, porque, irmãos, deixa Deus fazer a obra na hora certa, porque não adianta uma fé fingida. Não adianta uma fé forçada. Paulo está falando justamente isso para Timóteo. Por quê? Porque uma fé genuína é uma fé que resulta em salvação. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, é uma fé que ela vai resultar em salvação. E é interessante, irmãos, porque isso traz alguns aspectos para nós. Ele vai dizer justamente o quê? Essa fé sem fingimento que habitava lá na avó, que habitava na mãe. Então, é uma fé que traz uma firme persuasão. Uma fé que nos leva a crer. Uma fé que nos convence. E que nos aponta para os nossos erros e para as nossas fragilidades. Uma fé que mostra a nossa nudez, que nos mostra o quão precisamos de um Salvador. Uma fé que nos leva a uma rendição da verdade. Qual que é a verdade? Ah, pastor, a sua verdade eu não sei, eu tenho minha verdade e você tem a sua. Não, só existe uma verdade e ela se chama Jesus Cristo. Só existe uma verdade e ela se chama Jesus Cristo. Não existe outra verdade. Nós podemos dizer para as pessoas, para manter uma política de boa vizinhança, irmãos, como eu sempre falo aqui, os irmãos sabem, me conhecem já vai fazer 3 anos já, pastor Adelson, que eu estou aqui pastorando nessa igreja. Eu sou um pastor que eu sempre prego a tolerância. Não a tolerância no pecado, não é isso. Mas a tolerância à fé das pessoas, à crença das pessoas. E eu não acho que alguém tem direito de ditar a vida de alguém, ou de dizer quem a fé, ou vilipendiar. Sabe o que é vilipendiar? Você tratar mal, escarnecer da fé das outras pessoas. Isso não existe, isso não pode acontecer com o povo de Deus. Isso não pode acontecer com o povo de Deus.
É como eu sempre digo assim, nós estamos inseridos numa cultura tão hipócrita. E isso é uma realidade, que nós estamos inseridos numa cultura hipócrita, que tudo que é branco a gente leva e diz que é Deus. E tudo que é negro a gente classifica como do diabo. Você já parou para pensar nisso? A gente classifica como do diabo. A gente fala tanto, eu já falei isso, mas vou falar de novo, porque eu vou continuar falando e vou sempre falar disso. A gente sempre fala assim, olha, eu fui no cinema assistir o filme do Harry Potter. Sabe o filme do Harry Potter? O Senhor dos Anéis, pronto. Senhor dos Anéis. Todo mundo já ouviu falar desses livros, desses filmes. Ai, que legal, você assistiu? Ah, assisti, foi muito legal. Mas o dia que for passar o filme do Xangô de Oxalá, eu não vou porque vou falar que é do demônio. Por quê? Porque é negro? Porque é preto? Então você vê como nós agimos numa fé hipócrita às vezes. Então nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós precisamos entender que a fé, ela leva a pessoa a Cristo. Então não é eu forçar, não é eu vilipendiar, não é eu denigrir a fé do outro, a imagem do outro. Irmãos, o respeito cabe em todo? Cabe em todo lugar. Cabe em todo lugar. Eu me lembro que na escola, os irmãos sabem que eu sou professor, a colega professora ali também. O pai de uma professora faleceu. E essa professora, muito amiga minha, muito católica, muito devota. E o seu pai faleceu. E teve lá o funeral e depois teve a missa no 7º dia. Não é assim? O costume católico. E ela me convidou, ela falou, você vai? Eu falei, claro que eu vou. Além de eu ir, eu ainda comprei um terço para ela, um terço bem bonitinho, e levei de presente para ela. Quando ela me viu lá na missa com ela, abraçando, ela falou, pastor, mas você pode vir na igreja católica? Eu falei, que mal tem? Qual é o problema? Eu vim aqui trazer o amor. Eu vim aqui homenagear você, participar da sua dor, participar do seu sofrimento. Eu falei isso semana passada. Está chegando setembro agora, no fim de setembro, nas religiões de matriz africana se comemora o quê? O dia de Cosme e Damião. Dia de Cosme e Damião. E aí os terreiros geralmente fazem doces, bolo, pipoca, guaraná, e sai distribuindo, não é assim que acontece? E às vezes vai lá na escola, e aí você às vezes fala assim para o seu filho, olha, se for entregar um saquinho de Cosme e Damião, você não pega porque é do diabo. Sabe o que você está fazendo? Incitando o ódio, incitando a ira. Não é assim que faz. Você pode dizer, olha filho, você não come porque é de uma outra fé, é de uma outra crença, ou aquela é a crença do amiguinho, na crença dele come doces, na nossa não come doces. Se você não quiser que ele participe, que ele come, você fala isso. Mas sem incitar o ódio, nós precisamos justamente falar da fé, e uma fé que não é fingida, uma fé que nos leva a Cristo, uma fé que nos aponta ao Senhor. Mateus 23, 27, 28, o que Jesus falou? Ai de vós, escribas e fariseus, que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro cheio de ossos e podridão e imundícia. Quando Paulo fala com Timóteo, ele diz o quê? Guarda em ti a fé não fingida, a fé genuína, a fé que você aprendeu da sua mãe, a fé que você aprendeu da sua avó, a fé que aponta Cristo e a palavra. Porque a fé que os religiosos tinham na época era uma fé na sua religião, era uma fé na sua crença. E os religiosos estão por todas as partes, em todas as religiões, em todos os setores da sociedade. Eu estava
Uma vez lendo um relato, eu achei muito engraçado. Esse aí não foi em fonte nenhuma, não. Foi no Facebook mesmo que eu vi, tá? A fonte foi Facebook. Mas uma vez um diácono ensinando numa escola bíblica para a sala dos jovens, falando sobre como o crente deve viver. Não, porque todo mundo sabe que eu sou crente, porque todo mundo sabe que eu sigo a Deus. Aí um dos jovenzinhos levanta e fala assim: eles sabem porque não te conhecem de verdade. Eles acham porque não te conhecem de verdade, porque o dia que te conhecerem de verdade, vão saber que você não tem nada de Deus. De acordo com o versículo 5, essa fé, ela habitava, ela estabeleceu residência, ela habitou em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Tiago 2,17 vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Porém, tu permanece. Olha só, lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15, Paulo ainda falando com Timóteo vai dizer: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Permanece naquilo que aprendestes. Em um dos livros de Spurgeon, de Charles Spurgeon, em um dos seus comentários, eu não vou me lembrar qual é agora, porque me veio agora na mente. Se o pastor Adilson souber, me ajuda aí. Mas em um dos seus comentários, ele fala da sua mãe. Spurgeon, ele comenta da sua mãe dizendo que todas as noites a sua mãe lia a palavra com ele. E depois que ela lia a palavra, ela explicava a palavra e fazia eles interpretar para ela a palavra. E uma certa noite a sua mãe, ao orar com eles, disse: Senhor, o Senhor é minha testemunha que eu todas as noites anunciei as Escrituras para os meus filhos, que no dia do juízo final eu não venha a ser cobrada da alma deles. E aí Spurgeon fala que a partir daquela noite, quando ele ouve esta oração da sua mãe, ele acaba tendo ali um encontro com Cristo e acaba realmente reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Acaba ali tendo um encontro com o Senhor e Salvador da sua vida. É interessante que eu anotei essa frase dele que eu achei muito bonita. Esse pensamento da minha mãe prestou um testemunho tão rápido contra mim, que perfurou a minha consciência e o meu coração e me levou a servir ao Senhor com toda a minha alma. A fé não fingida, a fé genuína que foi transmitida a Timóteo. E que Paulo depois fala: permanece nela, fica firme nela, continua nela, sabendo de quem você aprendeu. Aí ele vai citar, desde a sua infância, Timóteo, você aprendeu as Escrituras. Desde a sua infância, você aprendeu a palavra. Então Deus não vai ter por inocente aquele seu filho que conhece a palavra e não teve um encontro com Deus. Deus não vai ter por inocente aquele que recebeu o ensinamento das sagradas letras, mas não quis ter uma vida de devoção, um encontro real com a pessoa do Senhor Jesus. Deus não vai ter por inocente. Deus não vai ter por inocente aquele que vive uma fé fingida. Deus não vai ter por inocente aquele que instrumentaliza a fé para fazer o terror, para disseminar o preconceito, para disseminar o ódio. Deus não vai ter por inocente aquele que usa da fé para benefício próprio e para rentabilidade financeira pessoal.
Tu, porém, permanece em qual fé? Naquela que nós lemos no começo, em Hebreus 11. A fé que Noé teve de construir uma arca para salvar a família. A fé que nos leva a crer que todas as coisas foram criadas por Deus. A fé que agrada a Deus. A fé que crê na sua palavra. A fé que levou pessoas a morrerem por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E tantos foram martirizados por não negarem a sua fé em Cristo Jesus. A fé que os cristãos, nos primórdios da igreja, guardaram quando eram lançados aos leões, quando eram crucificados ou queimados. Esta fé genuína deve permanecer em nossos corações. Mesmo num tempo onde o mundo está tão desacreditado de todas as coisas, onde a fé fingida tem sido divulgada por aí, mas que nós possamos guardar aquilo que temos recebido do Senhor. E que nós possamos viver verdadeiramente esta fé bíblica. Para terminar, pode se colocar de pé já, nós já vamos orar. Eu quero ler só uma coisa em 2 Coríntios 2, 14. E nós já vamos cantar um louvor com os nossos irmãos. 2,14. Guarda isso que eu vou ler para vocês aqui, irmãos. 2 Coríntios 2,14. Por favor. Como diz o pastor Adjaelson, em nome do Senhor Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Eu gosto quando o pastor Adjaelson fala isso, irmãos, em nome de Jesus. Guarde isso. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume do conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Que esta fé seja um bom perfume e aonde nós passarmos, nós possamos trazer vida, como disse aqui, tanto para os que são salvos e também para aqueles que vão se perder. Mas que seja um bom perfume. Em nome de Jesus, que esta fé possa exalar Cristo, aonde nós estivermos, o perfume de Cristo. Feche os seus olhos, querido Deus, nós queremos experimentar esta fé verdadeira. Queremos experimentar esta fé genuína. Esta fé que movimenta, que nos aponta a Cristo, o arrependimento, que nos leva a uma vida de serviço. Pai de amor e bondade, fale a cada coração, Deus. Traga a Tua presença, a Tua paz. Que nessa noite o Senhor possa se revelar a este coração que ainda não teve um encontro contigo. Que nessa noite o Senhor possa tocar nesse coração. Daquele que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que possam ter oportunidade de o fazer. Porque a Tua palavra foi pregada, foi exposta. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa vida. E se temos fingido
nos perdoa. Aonde temos falhado, nos perdoa. Tende misericórdia de nós. Assim oramos em nome de Jesus Cristo.